no domingo, dia do Senhor, para exaltar aquele que é digno de toda a glória, de todo louvor, nós oramos ao Senhor, nós louvamos ao nosso Deus, e agora teremos a oportunidade de ouvir a voz de Deus por meio da exposição da Sagrada Escritura. Você está feliz por isso? Amém? Animados para ouvir a palavra do Senhor? Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Estou vendo aqui o meu irmão, o pastor Daniel Feitosa, missionário, juntamente com a sua família. Nos conhecemos lá no seminário Martin Butzer. Foram missionários no Paquistão por muitos anos e nos dão a honra de nos visitar. Sejam muito bem-vindos, vocês que nos visitam nessa noite. É uma alegria tê-los conosco. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11, primeira epístola do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da escritura da sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11, é a passagem para a meditação da Sagrada Escritura nessa noite. Fique atento ao que Deus tem para falar conosco por meio da pregação da palavra. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos ler todos juntos o versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, porque apesar de nós, o Senhor tem sido bondoso, amoroso, gracioso. Tu és um Deus perdoador, um Deus que dá vida, um Deus que restaura, que edifica, que transforma, um Deus que justifica, que santifica e glorificará pelos séculos dos séculos. Nós te louvamos, porque o Senhor está presente entre nós. Nós vivemos num mundo mau, num mundo de dores, de sofrimentos, de hostilidade, de perseguição ao Evangelho, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor é o Deus Emanuel, como nós cantamos, o Senhor está conosco, e o Evangelho da nossa salvação é o Evangelho que nos fortalece, que nos encoraja, e nós oramos por isso mais uma vez, para que esse Evangelho do Senhor Jesus transforme vidas e edifique a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o tema da nossa meditação nessa noite é vivendo o Evangelho num mundo hostil. Vou repetir, vivendo o Evangelho num mundo hostil ao Evangelho. Essa carta, irmãos, ela tem uma peculiaridade. Os destinatários dessa epístola de 1 Pedro eram crentes que estavam vivendo na região da Ásia Menor e eles estavam sofrendo perseguições por causa da sua fé. Então, em vários momentos nessa epístola, você vai ver que Pedro faz referência a essas perseguições que aqueles irmãos enfrentavam. Por exemplo, capítulo 1, versículo 6, eles estavam sofrendo várias perseguições, como diz o texto. Capítulo 2, versículo 19, eles sofriam injustamente. Capítulo 3, eles sofriam mesmo sem fazer o mal. Capítulo 4, eles eram difamados, eles sofriam como que provações de fogo, eles eram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, eles sofriam pela verdade,
hostilidade. Ou seja, se você lê essa epístola de 1 Pedro, você vai ver o tempo todo a ênfase do apóstolo: sofrimento, 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 perseguição, hostilidade por causa da fé no Evangelho de Cristo Jesus. E meus irmãos, por isso, essa carta, ela tem um propósito muito claro. E o principal propósito dessa epístola que está em nossas mãos é justamente o interesse de Pedro de encorajar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo hostilidade por causa do Evangelho, e eles precisavam ser fortalecidos para permanecerem firmes na fé no Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o objetivo da carta, da epístola que está em suas mãos. E o grande tema dessa carta é a vida cristã em meio a um mundo hostil. A vida cristã em meio a um mundo que odeia o Evangelho, que é hostil ao Evangelho, que odeia a igreja, que persegue o Evangelho de Cristo. E isso precisa ficar muito claro para nós. O Evangelho, ele é odiado pelo mundo. O mundo caído odeia o Evangelho. Satanás odeia o Evangelho. O pecado é antagônico ao Evangelho. E por isso, o Evangelho é irreconciliável com o mundo, com a carne e com o diabo. Eles não têm como caminharem juntos. É por isso que o Evangelho, ele vai ser odiado. Ele é intragável. Ele será perseguido. Essa não é uma opção. O próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. E se o mestre foi odiado, se o mestre foi perseguido, é certo que os seus discípulos também serão. E diante dessa perseguição, diante da hostilidade ao Evangelho, nós não devemos nos acovardar, irmãos. Nós não devemos ter medo, e essa é a mensagem dessa carta. Nós somos chamados para permanecermos fiéis e defendermos publicamente o Evangelho, publicamente a nossa fé, a despeito do custo. Nós não devemos sucumbir covardemente, mas nós temos que ter coragem para defender a razão da esperança que há em nós. Ainda que tenhamos que sofrer, ainda que tenhamos de ser ridicularizados, rejeitados, ou até mesmo perdermos a própria vida. Mas, para tentar contornar essa situação, sabe o que muitos têm feito? Muitos têm se esforçado para tornar o Evangelho algo mais agradável ao mundo, algo mais palatável, algo menos ofensivo, algo menos subversivo. Um Evangelho que é mais assimilado culturalmente, a ponto de negociar a própria verdade do Evangelho. Mas ao fazerem isso, eles transformam o Evangelho num Evangelho diluído, um Evangelho água com açúcar, que se transforma, na verdade, num outro Evangelho, que não é outro, mas que é um falso Evangelho. O próprio Senhor Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram o Senhor Jesus, os seus discípulos também serão perseguidos. Um Evangelho que não é odiado pelo mundo, não é o verdadeiro Evangelho, irmãos. Preste atenção nisso. Se você pretende seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo agradar a todos, se você pretende seguir a Jesus, mas não passar vergonha porque você é crente, se você pretende seguir a Jesus e não ser visto como um extraterrestre cultural, não entrar em conflito pela verdade, você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Nós estamos em guerra, irmãos. Se você não está disposto a lutar pela causa do Evangelho, você simplesmente não conhece ou ainda não foi transformado pelo verdadeiro Evangelho. Significa que você está simplesmente brincando de ser crente, de frequentar a igreja. Se aqueles que são inimigos da cruz de Cristo,
Eles não veem Cristo em você, ao ponto de não concordar com você muitas vezes, não hostilizar você muitas vezes, ou até mesmo odiá-lo. Assim como eles odeiam o Senhor Jesus, o Cristo crucificado, você ainda não entendeu, ou então você ainda não se rendeu ao Evangelho de Jesus. Se nós não estamos dispostos, inclusive, a sermos perseguidos, e ainda assim não abandonarmos o Evangelho, e defendemos publicamente a causa do Evangelho, isso é sinal de que nós ainda não entendemos o Evangelho. Se nós não consideramos um privilégio, irmãos, um privilégio sofrer, um privilégio ser perseguido e não abandonar a fé, talvez significa que nós ainda não entendemos o que significa seguir a Cristo. É por isso que para muitos, ser cristão é apenas algo mais conveniente. Mas esses mesmos não resistiriam diante da perseguição. Para muitos, ser cristão é algo apenas conveniente, como simplesmente a fé dos meus pais, ou então a igreja, um cristianismo mais social, um ambiente mais social. Mas, meus irmãos, esse Pedro que escreveu esse texto que nós acabamos de ler, é o mesmo Pedro que não se achou digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. É por isso que, ao ser crucificado e morto por causa da sua fé, ele implorou, sabe para quê? Para que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma maneira como seu mestre morreu. Esse é o mesmo Pedro, pecador sim, que andou com Jesus, que negou a Jesus, mas ele foi restaurado. Ele foi restaurado ao ponto de viver e morrer para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. De acordo com a tradição, Pedro viajou a Roma, e lá em Roma ele liderou uma comunidade cristã, durante um período de intensa perseguição. O imperador era Nero, irmão. Ele iniciou uma violenta perseguição contra os cristãos, acusando os cristãos de colocarem fogo em Roma, e é nesse contexto que aconteceu o martírio de Pedro. A tradição nos mostra que ele foi crucificado. Esse Pedro que escreveu esse texto, essa carta que nós acabamos de ler, ele morreu crucificado. Mas ele não se achou digno de morrer como seu Senhor. Como diz Orígenes, um pai da igreja, ele pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. E desde a ascensão de Cristo, o Evangelho é perseguido, é hostilizado. E por isso requer de nós coragem. Coragem para permanecermos fiéis em meio ao mundo hostil, ou então em meio aos sofrimentos que nós enfrentamos, e muitas vezes a nossa tentação não é possível, acho que Deus não está vendo meu sofrimento. Será que de fato vale a pena continuar seguindo a Cristo? Atualmente, milhares de irmãos nossos estão sendo massacrados na Nigéria. A mídia, a grande mídia, não está preocupada em anunciar isso como um genocídio. Por quê? Porque a morte de pessoas por causa da fé em Jesus não é tão chocante. A grande mídia prefere passar a imagem dos cristãos como retrógrados, aquele pessoal esquisito, que nem novelas da Rede Globo, né, como se estivesse fora de época. Pessoal ignorante. Os crentes são fundamentalistas, radicais. Os crentes não devem ter voz na esfera pública. Por quê? Porque eles são hostis. Hostis pelo quê? Por defenderem a vida. Casamento heterossexual, por serem contra o aborto. E diante da perseguição, da hostilidade do Evangelho, nós não devemos nos acovardar. Diante dos sofrimentos que nós enfrentamos, e talvez você esteja enfrentando sofrimentos que têm levado o seu coração a questionar: será que vale a pena continuar seguindo a Cristo? Muitas vezes a nossa tentação é desistir de viver e de anunciar o Evangelho de Jesus, mas nós somos chamados a resistir com coragem,
nos posicionar publicamente em favor do Evangelho. A nossa vida é breve, Cristo está voltando, e viver para nós mesmos não vale a pena, irmãos. É perder tempo. Ou como diz o Piper, num livro bem famoso dele, não jogue a sua vida fora, vivendo para você mesmo. Porque perder a vida pela causa do Evangelho não é perder, mas é ganhar. Mas se nós vivemos em função de nós mesmos, nós estamos jogando a nossa vida fora. Em outras palavras, vale a pena, irmãos. Vale a pena continuar seguindo a Jesus. Vocês estão comigo? Mas um ponto importante que eu gostaria de chamar a sua atenção é que essa hostilidade, essa perseguição, muitas vezes pode ser uma perseguição externa. E de certa forma, os crentes também precisam se posicionar externamente, publicamente. Mas as armas da nossa milícia não são externas, mas elas são internas. Elas são espirituais. Existe sim uma perseguição externa, uma guerra externa acontecendo, existe perseguição e hostilidade por conta da nossa fé, ataques constantes de Satanás, o diabo que anda ao nosso derredor, o texto que nós lemos diz isso, mas não é uma guerra em que nós simplesmente pegamos em armas. Como o próprio Pedro fez, ele entendeu diferente isso aí, lembra que ele cortou a orelha de Malco lá no Getsêmani? Mas agora Pedro está dizendo, não, essa é uma guerra que apesar da sua abrangência pública, o nosso maior campo de batalha é onde, irmãos? É o nosso coração. Você fala, Danilo, mas de onde você tirou isso? Olha aí no capítulo 3, versículo 14 e 15. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Olha essa dinâmica de Pedro, capítulo 3, 14 e 15. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Que ameaças? Ameaças externas, perseguição. Nem fiqueis alarmados, antes pegai em armas e sai arrancando a cabeça de todo mundo, não é isso? Não. Antes, santificai a Cristo como Senhor, onde? Em vosso coração, estando sempre preparados para aí sim, publicamente, defender a sua fé, a responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, perceba isso, existe uma perseguição, existe uma hostilidade externa, e que de certa forma exige de nós um posicionamento público, externo, para defender a razão da esperança que há em nós. Mas, onde é o verdadeiro campo de batalha? É o nosso coração. Isso significa que nós jamais lutaremos, nós jamais seremos capazes de resistir, se nós não tivermos Cristo santificado em nossos corações. Jamais resistiremos e lutaremos essa guerra até o fim, se nós não formos transformados por Cristo como Senhor em nossos corações, se nós não estivermos em Jesus. E é justamente o que nós observamos nessa passagem de hoje. Nós vemos aqui uma referência a esse contexto maior da carta, ou seja, a realidade do sofrimento, da hostilidade, da perseguição por causa da fé, e nós vemos que esse é o ambiente aqui da carta. Pedro, ele vai inclusive citar aqui a ideia do sofrimento, vai falar da ação de Satanás, fala da importância de resistir. Então existe sim uma perseguição, uma hostilidade, existe uma necessidade de resistir, mas o que Pedro está enfatizando é, onde é o lugar em que isso acontece? É no coração. Essa perseguição, ela é exterior, mas nós nos fortalecemos onde? No nosso coração. E aí a pergunta é, Pedro, quais são as armas para isso? Você está dizendo que está havendo uma guerra aí, uma perseguição externa, e nós devemos resistir, é ou não é? Vocês estão comigo? Aí você pergunta para Pedro, tá bom Pedro, mas vamos conversar, me explica melhor isso aí. Quais são as armas que eu uso para resistir a essa guerra, a essa perseguição externa? Aí Pedro falou, senta aqui que eu vou te explicar. Vou te explicar quais são essas armas. E é o que nós vemos aqui nesse texto. Submissão, humildade e vigilância. Vamos repetir todos juntos? Submissão, humildade e vigilância. É sobre isso que Pedro, está tão acostumado com as paulinas, né?
É sobre isso que Pedro está dizendo. Existe uma guerra e nós devemos resistir. O campo de batalha é o coração. E quais as armas para isso? Submissão, humildade e vigilância. Então o tema é vivendo o evangelho em um mundo hostil. Nessa passagem, o apóstolo Pedro, ele nos apresenta aqui 3 atitudes essenciais de todo cristão. Especialmente nesse contexto de guerra contra a fé evangélica, no contexto de lutas, de sofrimentos, aqueles irmãos e todos nós deveriam agir de pelo menos 3 maneiras. E a primeira delas está aí na parte A do versículo 5. Nós necessitamos de submissão eclesiástica. E essa submissão é uma submissão protetiva. Lembre-se disso, submissão no ambiente da igreja, submissão eclesiástica. Olha só o que diz o versículo 5, a parte A. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Esse sede submissos é um imperativo. O imperativo é uma ordem. Então, pensa o seguinte, olha para esse texto, imagina que existem alguns imperativos que são ordens que Pedro dá para aqueles irmãos, e essas ordens funcionam como as armas para resistirem a essa batalha, certo? Uma delas é a submissão. Então é importante observarmos aqui, Pedro, ele está caminhando para o final da carta, tá? A gente já está no capítulo 5, versículo 5. E nesse texto ele apresenta algumas orientações finais. Sabe quando você está terminando de escrever uma carta? Aí no final da carta, falou, vou passar aqui algumas orientações finais. É isso que ele está fazendo aqui nesse texto. Por isso é importante reparar nos imperativos usados por Pedro. E os imperativos são como ordens. Ordens a serem obedecidas por aqueles irmãos. E como nós vimos, essas exortações, elas estão inseridas no quê? Num contexto de perseguição, num contexto de sofrimento. E essas exortações, ou esses imperativos, apontam para um modo de viver e para um modo de sofrer como cristão, com a mente e o coração ancorados na graça e no poder de Deus. É como se Pedro estivesse respondendo a pergunta, tá bom, Pedro, mas como nós vivemos num mundo de hostilidade, de perseguição, de sofrimento por causa da fé, como nós vivemos? Então imagina, se o campo de batalha é onde? Vocês estão comigo? É no coração. Se o campo de batalha é no coração, um coração que não é submisso à igreja é um coração vulnerável. Preste atenção nisso. Muitas vezes a gente pensa assim, a igreja, o pessoal fica toda hora querendo cuidar da minha vida. A igreja é um lugar que você tem que ficar prestando contas. O pastor fica toda hora exortando e manda mensagem. Pensa nisso como uma proteção. Então imagina que um coração que não está amparado pela submissão ao contexto eclesiástico é um coração vulnerável. Pedro orienta aqueles irmãos de que o sofrimento por causa da fé deve ser encarado, deve ser enfrentado com uma das armas. Qual é? A primeira, a submissão eclesiástica, mantendo a unidade, a comunhão, a igreja, obediência ao corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus, irmãos. A igreja é projeto de Deus. Aí ele faz aqui um apelo aos jovens para serem submissos aos mais velhos. Nós poderíamos gastar aqui um bom tempo discutindo essa relação de jovens e mais velhos no texto. Mas uma observação importante é que Pedro, ele acabou de falar, lá no versículo 1, acompanhe comigo, sobre os presbíteros. Rogo, pois, aos presbíteros. Então não tem um rogo, pois. Aí o versículo 5, que é o nosso versículo, começa como? Rogo igualmente aos jovens. É interessante isso. E assim como ele roga aos presbíteros no versículo 1, ele também roga igualmente aos jovens no versículo 5. E Pedro roga aos jovens para quê? Para que eles sejam submissos aos mais velhos. Então nós poderíamos gastar aqui um bom tempo de discussão. Por quê? Porque a palavra mais velhos aí do versículo 5, não é isso?
Rogo-vos, pois, que sede submissos aos mais velhos. Sabe que palavrinha é essa? É a mesma palavra dos presbíteros no versículo 1. A palavra é anciãos, presbíteros, é a mesma coisa. Só que lá no versículo 1 ele está fazendo referência ao ofício pastoral, né? Isso fica claro no versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, com eles, pastoreai o rebanho de Deus. Então o versículo 1 está claro, ele está falando de quem? Quem são os anciãos do versículo 1? Presbíteros, oficiais da igreja. E os presbíteros da igreja, normalmente, eles também eram chamados de anciãos. Só que como ele utiliza a mesma palavra, a questão aqui é, se Pedro ele estava se referindo aos presbíteros e oficiais da igreja, quando ele falou aí, sede submissos aos mais velhos, não é isso? Então ele está falando, sede submissos aos oficiais da igreja, aos pastores da igreja, ou eram os mais velhos porque tinham maior idade, tá? Porque a mesma palavra grega, tanto para presbíteros, anciãos, muitas vezes, que também tem a cognata, né, de bispos, presbíteros, pastores, e é a mesma palavrinha grega para velhos, mais idosos. Mas qual que é o ponto? E a gente não vai entrar nessa celeuma, mas a despeito da discussão se esses mais velhos seriam os mais velhos de idade, e isso está perfeitamente condizente com a Escritura, por quê? Porque a palavra de Deus fala exatamente sobre isso, ou se os mais velhos seriam os pastores da igreja. Mas qual que é a questão? Independente disso, existe algo aqui que é indiscutível. E o que é indiscutível? É a ordem de Pedro que requer submissão. Isso é indiscutível. E o texto ele está falando aqui numa esfera. E qual que é a esfera? É a esfera da igreja. Porque se você continuar aí o versículo 5, ele usa a expressão no trato de uns com os outros. Não tem isso no versículo 5? O mesmo versículo? Então, qual que é o ponto que eu gostaria de destacar aqui com você? Independente de Pedro estar se tratando dos mais maduros, mais senhores, mais idosos da igreja, mais velhos, ou se ele está se referindo aos pastores da igreja, o que fica claro nesse texto é a necessidade de submissão à igreja, ao contexto eclesiástico. Mantendo respeito, obediência, lideranças espirituais e, obviamente, também aos mais velhos. Então, não tem por que brigar. Por quê? Porque o que está claro no texto é que nós precisamos de submissão. E essa submissão acontece na esfera da igreja. Está claro isso no texto? Agora, a pergunta é, por que isso é importante? Lembre-se que o contexto fala sobre perseguição. O contexto fala sobre hostilidade ao Evangelho. Por isso, esse texto nos mostra que nós não enfrentamos essa guerra contra o Evangelho sozinhos. Nós não enfrentamos, nós não resistimos à guerra contra o Evangelho sem a igreja. Até porque a hostilidade, a perseguição só nos acomete porque nós fazemos parte da igreja. Muitas vezes, o ímpeto da juventude de encarar o inimigo é um ímpeto de coragem. Muitas vezes existe sim coragem para lutar, coragem para pegar em armas se necessário avançar a trincheira, é ou não é? Coragem. Mas muitas vezes nós temos coragem para enfrentar os inimigos sozinhos e nós não temos coragem de nos submeter à igreja, submeter à necessidade de ajuda. É claro que essa coragem é necessária, mas nem sempre nós temos a mesma coragem para lutar contra a nossa soberba. Alguns estão dispostos até a pegar em armas se necessário, mas não estão dispostos a dobrar o coração em humildade. Não estão dispostos a reconhecer que necessitam de ajuda. Muitos têm a coragem de enfrentar o sofrimento sozinhos, mas não têm a coragem de reconhecer que nós necessitamos uns dos outros. Muitas vezes nós não temos a mesma coragem para reconhecer que devemos nos submeter à autoridade dos pastores, dos anciãos, dos homens e irmãos mais maduros na fé. Nem sempre nós temos a coragem para reconhecer que nós precisamos da ajuda uns dos outros, que nós necessitamos da igreja. Muitas vezes nós não temos coragem de assumir
que nós precisamos da igreja. Nós não resistiremos sozinhos, irmãos. Mas essa luta contra o evangelho é uma luta que nós lutamos juntos. Assim como poderia haver jovens ali, entre aqueles irmãos, que estivessem insubmissos à autoridade inerente à mutualidade da igreja, aqui desses irmãos, na época de Pedro, ainda hoje pode haver jovens que lutam, mas não para defender o evangelho de Jesus, mas lutam contra a submissão à autoridade. E sabe qual é a grande questão? Lembra, o campo de batalha é o coração. E quando eles agem assim, eles se tornam vulneráveis contra os ataques da sua fé. A igreja que muitos desprezam é a igreja que funciona como uma proteção, um reduto da fé, mas muitos preferem desprezá-la. Por vezes, o reconhecimento de que nós não vivemos a fé cristã sozinhos, de que nós precisamos de ajuda, de que nós precisamos prestar contas, essas coisas muitas vezes podem ser vistas como uma prisão. Muitas vezes podem ser vistas como um sinal de fraqueza, mas de acordo com a palavra de Deus, na verdade, ela é segurança para nós. Uma segurança contra a apostasia. Nós precisamos da igreja. Está percebendo o que Pedro está dizendo? A igreja é um meio que Deus escolheu para proteger a nossa fé, para proteger o nosso coração. É por isso que esse é um imperativo de Pedro, e um imperativo de Pedro está ligado com o outro. Por quê? Porque a falta de submissão demonstra a falta de humildade. A falta de submissão é sinal de orgulho, e o orgulho ele retira de nós a sobriedade, a vigilância, e nos deixa vulneráveis aos ataques de Satanás. Percebe no texto essa lógica de um imperativo ligado com o outro, a insubmissão, o orgulho, a vulnerabilidade aos ataques de Satanás. É como se Pedro estivesse apresentando a igreja como uma proteção, como um quartel-general, como uma fortaleza, diante da hostilidade do mundo. Muitos podem pensar que ser cobrado por um pastor, ter que prestar contas para os irmãos da igreja, a necessidade de disciplina, a necessidade de uma confissão de fé, ser cobrado para participar dos cultos, para se envolver na igreja, essas coisas são uma prisão. Algo que compromete a nossa liberdade. Mas a realidade, queridos, é que essa pretensa liberdade só nos deixará vulneráveis aos ataques contra a nossa fé, ao ponto de alguns caírem, sucumbirem à apostasia. Está prestando atenção no que esse texto está dizendo? Não despreze a igreja de Jesus. Porque ao desprezar a igreja, o seu próprio coração está vulnerável aos ataques contra a fé. Não existe como nós caminharmos com Jesus sem a igreja. E nós precisamos uns dos outros. Existe sim uma perseguição, uma hostilidade externa ao evangelho. Existem sofrimentos oriundos aos problemas reais que nós enfrentamos nesse mundo, mas nós temos que lutar. E a luta é para nos fazer cair em apostasia. A luta é para nos fazer desistir da fé, abandonarmos os caminhos do evangelho. Mas a batalha é pelo nosso coração. E um coração insubmisso, que não reconhece a necessidade da igreja, é um coração que está vulnerável. Já parou para perceber que vai se afastando da igreja, e é só questão de tempo, e a sua fé e o seu coração vão ficando cada vez mais vulneráveis. O que isso nos mostra? Que nós precisamos da igreja, irmãos. Nós não devemos desprezar a igreja. Então, vocês estão comigo? Qual que é a lógica do texto? Eu tenho um problema grave de memória, eu preciso que vocês me ajudem, né? Então, esse texto ele está falando sobre o quê? Perseguição, hostilidade ao evangelho, não é isso? Algo desse sentido, né? E nesse contexto, nós somos chamados para resistir. Aí você perguntou para Pedro, não perguntou? Tá bom, Pedro, quais são as armas? Como que nós resistimos a essa perseguição, a essa hostilidade ao evangelho, a esses ataques contra a nossa fé? Uma delas, submissão à autoridade eclesiástica. Nós precisamos da igreja. Isso é uma defesa
da nossa fé. Mas o texto continua, e Pedro diz que nós necessitamos de uma humildade confiante. Uma humildade confiante. Olha só o que diz a parte B do versículo 5 até o versículo 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Esse é um imperativo, cingi-vos de humildade. Veste aí a roupa da humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, mais um imperativo, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, repare que o imperativo de Pedro está diretamente relacionado com o outro. Tanto que alguns comentaristas sugerem que talvez Pedro até estivesse fazendo uma exposição de Provérbios 3, versículo 34. O famoso texto, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Meus irmãos, esse é um texto profundo. Nós poderíamos, sem brincadeira, só nesses versículos, nós poderíamos fazer uma série de sermões. Tem muita riqueza aqui. Mas qual que é o ponto principal? É que eles estavam sofrendo por serem perseguidos. Isso está claro em toda a epístola. Então pense no seguinte, alguns poderiam questionar se Deus realmente se importa. Será que Deus realmente se importa? Será que Deus, Ele está vendo a minha situação? Será que Deus tem controle sobre a situação? Alguns dos nossos irmãos estão sendo presos, outros estão sendo mortos. A realidade lá no Paquistão, a realidade na Nigéria e a realidade em vários outros lugares de perseguição contra a fé. A pergunta é, será que Deus realmente se importa? Eu tenho sofrido, eu tenho sido ridicularizado por causa da minha fé e tantos outros sofrimentos. Será que Deus está no controle mesmo? Muitos estão morrendo por causa da sua fé. Deus tem permitido que isso aconteça. Será que nós devemos continuar confiando e descansando na soberania de Deus? Então imagina, um questionamento sincero. Essa é a realidade daqueles irmãos. É por isso que esses versículos falam sobre uma humildade confiante. Um espírito submisso e confiante que descansa na soberania de Deus. Reconhecendo que o sofrimento, ele não é sinal de abandono de Deus, mas parte de um propósito divino. Eles deveriam manter uma humildade confiante, crendo que os seus sofrimentos não estão fora do controle da soberania de Deus. Isso significa que Deus não está indiferente a eles. É isso que Pedro está dizendo. É por isso que ele diz aqui que eles deveriam lançar toda a ansiedade diante do Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Esse lançar a ansiedade não é um imperativo. Qual que é o imperativo? Se humilhar, certo? O lançar a ansiedade não é um imperativo, ele é um particípio. Ele tem sentido de imperativo, mas o que significa? Significa que lançar a ansiedade é um resultado. É um resultado do quê? Da humildade, não é isso? O imperativo é humilhai-vos. Então, lançar a ansiedade é um resultado da humildade. Humildade que reconhece a mão poderosa de Deus. Repare aqui na ideia de preocupação, de ataques do diabo. Tudo isso estava relacionado aos sofrimentos que aqueles irmãos estavam enfrentando. E a orientação de Pedro é para que eles tivessem humildade, mas uma humildade confiante, que descansa na certeza de que Deus se importa. De que Deus não perdeu o controle da história, de que Deus tem cuidado de nós. Pedro está dizendo, olha, lança essas preocupações fora e creia que Deus tem cuidado de vocês, que Deus não perdeu o controle da história, mesmo diante dos sofrimentos, não significa que a nossa vida está à deriva. E não é exatamente o que acontece conosco, diante dos sofrimentos, diante dos problemas, diante das preocupações em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Muitas vezes nós não descansamos.
Muitas vezes nós não lançamos fora a nossa preocupação, a nossa ansiedade. Por quê? Porque no fundo nós duvidamos. Nós duvidamos se Deus realmente está no controle. Se Deus realmente deseja o melhor para nós. As coisas não estão dando certo. Então parece o quê? Que Deus, Ele não nos ama. Que Deus perdeu o controle. E essa ansiedade, o que ela é? É uma tentativa de assumir as rédeas da nossa própria vida. É uma tentativa de ter o controle do futuro. É ou não é? A gente quer ter controle sobre o futuro. A gente quer ter controle sobre o que vai acontecer. Lembra que eu falei que apesar dos ataques externos, da necessidade de defesa pública da fé, o campo de batalhas é o nosso coração? Então, se no versículo anterior, Pedro nos alerta a respeito da insubmissão, agora ele nos alerta contra um tipo de incredulidade orgulhosa, que está em oposição à humildade confiante. Então, já parou para pensar na ansiedade, na preocupação como um tipo de orgulho? É isso que Pedro está dizendo. É um orgulho de alguém que confia em si mesmo e não tem humildade para confiar a sua vida e o seu futuro a Deus. Não tem humildade para reconhecer, Senhor, eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu não tenho controle sobre a minha própria vida, então eu confio e descanso na certeza de que o Senhor tem cuidado de mim. Esse orgulho aqui do texto é um orgulho de alguém que não confia, é um orgulho incrédulo, de alguém que não crê que Deus é soberano, que está no controle da sua vida e do futuro, e por isso não descansa. Por quê? Porque em última instância não confia. Talvez essa seja a sua tentação. Diante dos muitos sofrimentos que você tem enfrentado, a sua tentação é assumir o controle da própria vida de forma orgulhosa. Nas entrelinhas, você não vai dizer isso para Deus, né? Alguns às vezes têm coragem. Mas nas entrelinhas, é como se você dissesse, olha, Senhor, o Senhor não está cuidando bem da minha vida não, porque a impressão que dá é que está tudo bagunçado, então quem vai cuidar da minha vida sou eu. Olha que orgulho. É isso. Percebe um orgulho relacionado com a incredulidade aqui no texto? É por isso que a ordem de Pedro é para uma humildade confiante, que descansa na certeza de que Deus é soberano, de que Ele governa a história. Os sofrimentos não são maiores do que um Deus soberano, um Deus que governa a história por meio da sua providência. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos sofrimentos nesse mundo, e são muitos, irmãos. Todos nós aqui sofremos, mas o sofrimento não tem a palavra final. E por isso nós não precisamos temer a perseguição, os sofrimentos. Então, se um coração insubmisso e que não reconhece a necessidade da igreja está vulnerável, da mesma forma, um coração incrédulo, que duvida do amor de Deus, que duvida do cuidado de Deus, que duvida que Deus está no controle das circunstâncias, da mesma forma está vulnerável. Se nós continuamos alimentando no nosso coração pensamentos do tipo, olha, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não tem o controle, como você acha que vai ficar a sua fé? Meus irmãos, assim como, experimenta sair da igreja, não estou falando para você fazer isso não, né? Experimenta sair da igreja, fica um tempo fora da igreja, não, mas eu não preciso da igreja, a minha fé, né? Quem manda sou eu. Irmãos, está entendendo a lógica do texto? A submissão, a necessidade da igreja, a autoridade eclesiástica, isso protege a nossa fé. Da mesma forma, confiar, ter humildade para entregar a nossa vida diante do Senhor. Para de questionar Deus como se Ele não te amasse. Pare de alimentar pensamentos do tipo, Deus me esqueceu, Ele não me ama, Ele não tem o controle da história. Se você fizer isso, o seu coração se torna cada vez mais vulnerável. E o texto continua. Nós necessitamos, mais um imperativo, de vigilância para resistir. Submissão, humildade confiante, vigilância. Olha só o que diz o versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. Aí, ó, mais um imperativo. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Resistir-lhe, mais um imperativo, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, olha só a ideia do texto. Além de nos submetermos à autoridade eclesiástica, reconhecendo a igreja como lugar onde a nossa fé é protegida, onde a nossa fé é fortalecida, de que não existe cristianismo e vida cristã sem igreja. Além disso, nós precisamos de confiança em Deus em meio ao sofrimento. Deus não perdeu o controle, você tem que ter humildade para crer nisso. Mas nós também devemos praticar o autocontrole, a sobriedade e manter-nos vigilantes. Queridos, lembre-se que Satanás, ele é real. Né? Tem alguns contextos aí que ficam dando ênfase para Satanás, né? Fala mais de Satanás do que do Evangelho. É claro que a gente não pode ir para esse extremo, mas também não podemos ir para outro. A realidade é de que existe sim um mundo espiritual, Satanás é real, ele tem lutado contra a nossa fé. E ele tem uma missão, ele busca nos enganar, como a serpente que enganou Eva no jardim. Mas não apenas isso, ele busca nos devorar como leão. Meus irmãos, os leitores de Pedro, eles corriam o perigo diante do diabo, se eles cedessem à tentação de duvidar da bondade de Deus, considerar os seus sofrimentos como uma indicação do desinteresse, do abandono de Deus, se eles cedessem a isso, eles estariam vulneráveis a Satanás, aos ataques de Satanás. Então lembre-se que o diabo ele tem uma missão muito clara. Desde o jardim, o desejo de Satanás é levar o cristão a duvidar, a rejeitar, a negar, a desconsiderar, a desobedecer a Deus. E a ordem de Pedro é: não fique dormindo. A ordem de Pedro é para perceber isso e resistir aos ataques de Satanás. Resistir-lhe firmes na fé. Estarmos vigilantes para termos condições de resistir. É uma vigilância resistente, é discernimento espiritual para resistir às tentações, os ataques do diabo e permanecermos firmes na fé. Meus irmãos, esse texto confirma o fato de que a perseguição contra o povo de Deus não é apenas uma questão de diferença ideológica ou de preferências políticas, mas o diabo é quem está por trás da perseguição ao Evangelho. Existe uma realidade espiritual. A perseguição, a hostilidade são contra o Evangelho. E as armas da nossa milícia são armas espirituais. Então não se trata apenas de uma ideologia ou de um pensamento diferente. Até porque o mundo aceita tudo que é diferente, né? Não vou nem falar aqui, mas você inventa qualquer coisa. Não, mas a gente tem que respeitar as minorias, né? O discurso é esse. Nós temos que ser tolerantes. Mas já parou para pensar que a única coisa que parece que exige uma intolerância é o Evangelho? Por quê? Porque existe sim uma realidade espiritual por trás disso. Se trata do Evangelho. É o Evangelho que justifica os pecadores arrependidos, mas é o mesmo Evangelho que condena aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Esse é o Evangelho do Cristo encarnado, morto e ressurreto. O Evangelho que diz que não há salvação que não seja através da fé em Cristo Jesus. Que aqueles que são salvos, eles são salvos porque creem no Filho de Deus, mas aqueles que não creem no Filho de Deus, eles já estão condenados. É o Evangelho que diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O mesmo Evangelho que anuncia uma mensagem de salvação, é o mesmo Evangelho que demonstra, que escancara a condenação de todos aqueles que não se dobram, que não se arrependem dos pecados, que não creem no Filho de Deus. Meus irmãos, esse é o Evangelho que levou os romanos e os religiosos a crucificarem o Senhor da glória, mesmo vendo seus milagres. Já parou para pensar nisso? Os cegos enxergavam, os paralíticos andavam,
e mesmo vendo os milagres, mesmo testemunhando o amor do nosso Mestre, esses homens, eles crucificaram o Rei da Glória. Sabe por quê? Porque o que é ofensivo no Evangelho é a verdade que ele anuncia. É por isso que todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que carregam o nome de Jesus, igualmente serão hostilizados e perseguidos. É por isso que os ataques dos inimigos são inerentes à igreja e não exclusivos a cada um de nós. Eles são comuns, como diz o texto, a nossa irmandade espalhada pelo mundo. Por quê? Porque a luta é contra a verdade do Evangelho. Esse sofrimento é comum a todos os crentes comprometidos com o Evangelho. É isso que Pedro está dizendo, olha, todos que são comprometidos com o Evangelho, eles vão sofrer, por quê? Porque não é uma questão pessoal, é contra a verdade do Evangelho. Isso nos mostra que não existe discipulado sem sofrimento. Você entende o que isso quer dizer? Entende mesmo? Não existe a possibilidade de seguir a Jesus sem que essa mensagem seja ofensiva para aqueles que não creem no Filho. No sentido de que se nós amamos mais a nossa vida aqui nesse mundo, mais do que o Senhor Jesus, nós não podemos ser seus discípulos. Se nós não estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho, isso significa que nós não estamos trilhando o caminho da cruz e cumprindo a parte que resta das aflições de Cristo. Nós resistimos ao diabo por meio da fé em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Nós não temos como seguir o caminho do Evangelho sem nos dar conta dessa realidade espiritual que requer de nós vigilância, que requer de nós resistência. E como nós vimos, em última instância, essa é uma batalha pelo nosso coração. Então, tanto o diabo quanto os inimigos do Evangelho, eles querem que você perca a sua fé. No final das contas, o maior desejo é pela apostasia, porque o campo de batalhas é o seu coração. Eles podem te perseguir, eles podem te matar, mas o grande objetivo é que você não acredite naquilo que você acredita. O grande objetivo é a apostasia. O grande objetivo é parar o avanço do Evangelho. O grande objetivo é que você negue a sua fé. Máximo, confessor, ele foi um pai da igreja, um teólogo da patrística, que viveu ali por volta do século VII. E por defender a ortodoxia cristã diante dos falsos ensinos da sua época, sabe o que fizeram? Mutilaram, arrancaram a sua língua e a sua mão direita. Mas por quê? Porque eles não gostavam de Máximo, por conta de alguma ideologia, alguma coisa pessoal do Máximo. Não, mas para que ele não falasse e não escrevesse mais a mensagem do Evangelho. É por isso que o diabo está ao derredor para destruir. Mas o objetivo não é simplesmente destruir o corpo, mas é parar a mensagem. O grande objetivo é a apostasia do seu coração. Sabe qual que é o grande interesse do diabo? Não é aparecer como naqueles filmes do Exorcista, virando a cabeça, com aquela cara verde, vou te pegar. Não, o objetivo é para que você abandone a sua fé. E é justamente isso, que nos mostra a maneira como nós devemos resistir. E como que nós resistimos? É pela fé. Agora a pergunta é, pela fé em quê? Então vocês estão comigo? Então qual que é o ambiente aqui? Um ambiente de perseguição ao Evangelho. Quais as armas para resistir a esses ataques, a hostilidade ao Evangelho? Submissão, humildade, vigilância. Só que o texto não termina por aqui, irmãos. Olha só o que diz, versículos 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe qual que é a conclusão de Pedro? A conclusão de Pedro é o triunfo do Evangelho da glória de Deus.
No final, o evangelho triunfará, irmãos. Eles podem matar o nosso corpo, mas eles não podem parar o avanço da igreja. Eles não podem parar o avanço do evangelho. É por isso que, enquanto a ênfase até agora estava nos imperativos utilizados por Pedro, para demonstrar algumas atitudes que aqueles irmãos deveriam ter, agora a ênfase de Pedro é numa sequência de indicativos. Interessante isso. Ele usa 4 verbos aqui no indicativo, e todos eles no versículo 10. Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Ah, tá bom, Danilo, mas você está falando dessas coisas aí de português. Sabe o que isso significa? Todo imperativo, ele se apoia num indicativo. Toda ordem, ela se apoia num princípio, numa verdade. E é justamente isso que Pedro está fazendo aqui nos versículos 10 e 11. É como se ele estivesse fundamentando todas as ordens anteriores numa verdade fundamental. Percebe isso no texto? Quais as ordens? Imperativos, submissão, tudo aquilo que a gente viu. Agora, onde que isso se apoia? Numa verdade fundamental, de que tudo isso só é possível através do fundamento. E esse fundamento é o evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Pedro está dizendo, essas recomendações finais aqui da epístola de 1 Pedro, apontam sim para uma maneira de viver em meio às perseguições, por causa da fé em Jesus. Nós temos que fazer algo? Nós temos aqui imperativos, mas qual que é o ponto? Nós só poderemos colocar isso em prática, por meio do evangelho de Cristo Jesus. O fundamento, a possibilidade de colocarmos tudo isso em prática, só é possível por meio daquilo que Cristo fez e ainda fará em nós. A nossa maior motivação para resistir à perseguição, para viver publicamente a nossa fé, é a certeza do triunfo final do Evangelho, da glória de Deus. Não é por causa de alguma promessa de bênçãos circunstanciais, materiais nesse mundo. Se for por isso, você vai desistir. Não é por causa de uma promessa no céu da terra. Olha, Pedro está dizendo que você não vai ter mais problemas desse mundo. Não, não é isso. Se for por isso, você vai desistir. Mas a nossa motivação para nós continuarmos anunciando a fé em Jesus é o próprio Senhor Jesus e a sua obra por nós na cruz no Calvário. E isso é suficiente, irmãos. Nós não seremos capazes de defender a nossa fé publicamente, mesmo em meio a perseguições, enquanto nós não estivermos dispostos a viver verdadeiramente, inteiramente para Jesus, a ponto de morrer por Ele se for necessário. Será que nós temos de fato vivido por Jesus? Será que nós estaremos dispostos a morrer por Ele? Por isso, queridos, o chamado do Evangelho é um chamado para morrer. Morrer para você mesmo. Tomar a sua cruz. Seguir os passos do Senhor Jesus. Desde o início da igreja, os primeiros discípulos, assim como Pedro, eles foram mortos, eles foram martirizados por causa da sua fé. Os nossos irmãos, eles eram jogados numa arena, e a sua morte era motivo de entretenimento para multidões. Você já parou para pensar nisso, no escárnio? E Pedro, ele utiliza aqui a analogia de um leão. Mas isso não é por coincidência, irmãos. Ele está em Roma. Na época de Pedro, ser devorado por feras é algo que não era estranho aos seus leitores originais. Você já parou para pensar que milhares de pessoas se reuniam num lugar, num tipo de um estádio, de um campo de futebol, para verem pessoas sendo despedaçadas pelas feras? Imagina aquele estádio lotado, aquele barulho ensurdecedor das pessoas gritando, milhares de pessoas ansiosas para ver os cristãos, que eram tidos como a escória do mundo, serem despedaçados, mortos, moídos pela boca das feras. Pessoas se reuniam para ver os nossos irmãos sendo despedaçados pelos leões, como sinal de entretenimento. Mas, quando os nossos irmãos eram lançados naquela arena,
como animais, muitas vezes vestidos de peles de animais. Algo diferente acontecia. Todos iam até aquele estádio, esperando que as pessoas estariam ali morrendo de medo, gritando, correndo, desesperadas, implorando pela própria vida. Mas, de repente, um dos nossos irmãos começava a cantar o hino que eles estavam acostumados a cantar na igreja, no dia do Senhor, no domingo pela manhã. E depois que aquele primeiro irmão cantava, os outros também começavam a cantar. E de repente, aquele barulho ensurdecedor da plateia que estava ali desejosa de ver sangue, de repente um silêncio absoluto. E aquela arena se transformava num santuário, formando um lindo coral. E diante desse cenário, aquele estádio se calava. E a única coisa que se podia ouvir era o rugido das feras e as vozes de um coro celestial subindo ao céu, juntamente com os nossos irmãos, à medida que eles eram despedaçados pelas feras. À medida que eles morriam, eles iam subindo juntamente com as suas vozes, as vozes do louvor. Assim como Estevão, que viu o céu aberto e Jesus assentado à destra de Deus, os nossos irmãos somente estavam dispostos a morrer, porque eles sabiam que a história não terminava ali. A história não termina na boca dos leões, mas a história termina com a vitória do leão de Judá. Os nossos irmãos tinham convicção disso, e é por isso que eles morriam cantando esses louvores que nós acabamos de cantar aqui hoje. Que assim como os nossos irmãos, assim como Pedro, e como todos os nossos irmãos que são perseguidos e mortos, o nosso Senhor Jesus também morreu. Mas a boa notícia é que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o nosso Senhor Jesus, Ele está vivo, irmãos. O nosso Senhor Jesus, Ele vive, Ele venceu a morte. É por isso que vale a pena viver e morrer por Jesus. Por quê? Porque o máximo que eles podem fazer é matar o nosso corpo, mas eles não podem matar a nossa alma. O máximo que eles podem fazer é cercear a nossa liberdade, nos ridicularizar, matar o nosso corpo, mas eles não podem parar o avanço, a proclamação da mensagem do Evangelho. Nero morreu, o Império Romano perdeu o seu domínio, reinos se levantam, reinos caem, mas o reino de Deus dura para sempre. É por isso que todo sofrimento, toda a perseguição que aqueles irmãos enfrentavam, isso não era nada comparado com a glória celestial que estava reservada para eles em Cristo Jesus. E para cada um de nós. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Os nossos sofrimentos, por piores que sejam, eles são momentâneos, eles são passageiros. E eles não se comparam com a glória que está reservada para nós em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos morrer felizes, irmãos, alegres pela causa do Evangelho. E é por isso que o texto termina com uma doxologia, com uma expressão de louvor, mesmo em meio ao sofrimento. Aqueles irmãos poderiam dizer: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de terminar essa mensagem com uma afirmação. A afirmação de que existe alguém que é maior do que Nero. E existe um reino que é maior do que o Império Romano. O nosso Senhor Jesus vive e o reino de Deus é para toda a eternidade. Amém? Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, muitas são as nossas aflições, muitos são os sofrimentos que nós enfrentamos. Vivemos num mundo hostil à causa do Evangelho de Cristo. Muitas vezes somos ridicularizados, ofendidos e por vezes cerceados. Alguns dos nossos irmãos são mortos, perdem a própria vida.
Mas nada disso se compara com a vitória de Cristo sobre a cruz, com o reino, que é um reino eterno, com a vida, que é uma vida eterna, com uma riqueza, que é uma riqueza espiritual, com um novo corpo glorificado, que não se compara com o corpo dessa morte. Então não temos nada a perder, Senhor, vivendo para o Senhor e para a sua glória. Portanto, as nossas vidas estão diante de Ti. Usa, Senhor, cada um de nós como instrumentos em Tuas mãos, para que essa mensagem continue avançando. Nós queremos lutar essa guerra, Senhor, e resistir em submissão, em humildade, na dependência uns dos outros e de maneira vigilante, para que a nossa fé continue uma fé firme e que o Evangelho seja anunciado através de cada um de nós e desta igreja. Senhor, se porventura alguém aqui nessa noite ainda não se rendeu a Ti, ainda não se entregou a Jesus como Senhor e Salvador, que a Tua palavra possa penetrar nos corações e que o Espírito Santo os convença da verdade, que é a única verdade capaz de trazer vida. É por isso que ela é tão odiada pelos homens. O Evangelho não é simplesmente uma ideologia qualquer, ela é a verdade, a única verdade que produz vida. Que eles sejam convencidos disso. E que todos nós que aqui estamos diante dos sofrimentos, que nenhum de nós possamos sucumbir, ó Pai. Pelo contrário, que o Senhor nos fortaleça e que a nossa fé permaneça firme, em nome de Jesus. Amém e amém.